Você já se perguntou por que os espaços de vida japoneses parecem sempre tão serenos, simples, mas de uma forma estranhamente completa, difícil de descrever? Em uma cultura onde o silêncio fala mais do que as palavras e o vazio é valorizado tanto quanto aquilo que é colocado dentro dele, o minimalismo não é apenas um estilo de vida, é uma forma de existir. Não se trata de eliminar tudo, mas de abrir espaço para o que realmente importa. Vivemos em uma era que constantemente nos pressiona a fazer mais, ter mais, ser mais. Paradoxalmente, quanto mais acumulamos, mais fragmentados nos sentimos. Corremos atrás de produtividade, de objetos, de conquistas, mas o vazio sutil permanece em algum canto dentro de nós. Então, será que existe outro caminho, um ritmo de vida mais lento, mais intencional? O minimalismo japonês talvez segure em suas mãos a resposta, mas não da forma que você imagina. Quando visto através das lentes ocidentais, o minimalismo costuma ser reduzido à aparência: uma mesa vazia, um quarto branco, prateleiras sem objetos. No Japão, ele vai muito mais fundo. Não é apenas uma questão de ordem visual, é um alinhamento do espírito. É criar um espaço e um ritmo de vida onde cada objeto, cada momento, cada escolha carrega significado. Um cômodo organizado é apenas a superfície. Por baixo, há séculos de filosofia sobre presença, harmonia e propósito silencioso. Existem princípios delicados, mas poderosos, que guiam a maneira como os japoneses vivem e tocam o mundo. Leis não ditas, que só se percebem quando aprendemos a desacelerar. Neste vídeo, vamos caminhar por 7 hábitos suaves, práticas que sustentam uma vida sem excessos, mas plena. A alegria não vem do que adicionamos, mas do que passamos a compreender profundamente. E tudo começa com o primeiro hábito. Hábito 1. Priorizar a qualidade em vez da quantidade. Naquela tarde, eu lavava uma xícara de porcelana branca ao lado da janela. A luz suave do sol caía sobre uma pequena rachadura, fina como um galho seco. Percebi então, já se passaram 3 anos e a xícara ainda está aqui, silenciosa, fiel, acompanhando tantas xícaras de chá ao entardecer. Sem chamar atenção, sem precisar se mostrar, apenas presente e confiável. Já muitas outras coisas ao meu redor não tiveram o mesmo destino. Objetos comprados às pressas, por serem baratos, ou, para o caso de um dia precisar, repousam agora esquecidos no fundo de algum armário, como um suspiro contido. Os japoneses têm uma palavra suave, mas profunda. Mottainai, um pesar diante do desperdício. Por trás dessa palavra, há um respeito silencioso pelas coisas. Se algo pode ser usado melhor, por mais tempo, então merece ser cuidado e escolhido com atenção desde o início. Lembro-me de ter trocado 3 frigideiras baratas seguidas, todas com o revestimento descascado depois de alguns meses. Na 4ª vez, escolhi uma frigideira de ferro, pesada, demorada para aquecer, exigente ao ser limpa e untada com óleo. Mas uma noite, o aroma dos ovos dourando sobre o ferro quente entrou para a memória dos jantares em família. Quando algo permanece tempo suficiente, ele se torna parte leve da nossa vida. Pesquisadores dizem o mesmo, de forma menos poética. Um estudo publicado no Journal of Consumer Psychology, em 2019, revelou que investir em produtos duráveis e de boa qualidade aumenta a satisfação e reduz o consumo repetitivo, o que significa menos lixo, menos desordem e menos sensação falsa de falta. Eu nem precisei ler o estudo inteiro para entender. Bastou abrir meu guarda-roupa e ver que, entre poucas peças de linho e algodão bem estruturadas, minha mente está mais tranquila,
e minhas mãos não buscam mais por impulso. Qualidade, portanto, não é um pretexto para atualizar com luxo. É um ritmo consciente. Saber o que se precisa, escolher algo bom o suficiente para durar e cuidar disso como se cuida de um relacionamento. A camisa comprada numa loja minimalista, o tecido cru, um pouco rígido no início, amaciou-se com o tempo e agora envolve meus ombros como um gesto de conforto. O armário antigo, lixado e encerado, exala um perfume de madeira quente cada vez que abro a gaveta, como o sussurro do tempo. O Wabi-sabi está aí, a beleza do que é imperfeito, que revela com o uso suas marcas gentis de vida. Se quiser começar hoje, não precisa comprar nada. Escolha um pequeno canto, talvez uma prateleira, uma gaveta da cozinha ou da mesa, e observe cada objeto ali. Os que realmente te acompanham, limpe, conserte, coloque num lugar de destaque. Os que estão ali apenas por hábito, agradeça e deixe ir. Depois, escreva algo simples. Da próxima vez que eu precisar comprar, escolherei a melhor versão possível, para durar muito. Ao fechar a gaveta, você vai sentir um silêncio puro, como o ar depois de uma respiração profunda. Às vezes, a paz está apenas em viver devagar, com algumas poucas coisas boas e próximas o bastante, para que todos os dias você possa tocá-las com as duas mãos. Hábito 2. A regra dos 30 dias. Você já se viu diante de uma vitrine com a mão tocando um objeto brilhante, o coração batendo um pouco mais rápido e pensou: se eu tivesse isso, eu seria mais feliz. Eu também já senti isso. Numa tarde chuvosa, quase comprei uma pequena máquina de café. Botões redondos, corpo de metal frio, prometendo manhãs mais perfumadas. Levei-a até o balcão e parei. Na minha mente, surgiu a imagem das flores de cerejeira, tão intensas ao florescer, tão breves ao cair. Mono no aware, aquela ternura melancólica diante da impermanência, tocou de leve meu ombro e sussurrou: talvez, espere um pouco. A regra dos 30 dias não é uma punição ao desejo. É um espaço silencioso que abrimos para realmente escutar a nós mesmos. 30 dias são como um jardim de sakuras. Nos primeiros dias, a vontade é forte, vibrante. Depois, as ondas acalmam. E por volta do 15º dia, talvez reste apenas um sorriso, por perceber que estamos bem, mesmo sem o objeto que queríamos. Os japoneses amam o hanami, os piqueniques pés sob as cerejeiras. Não para levar as flores para casa, mas para sentar-se sob elas, sabendo que a beleza é passageira e, por isso mesmo, preciosa. Esperar, portanto, não é se privar, é aprender a se bastar. Lembro-me de ter lido um estudo publicado no Personality and Social Psychology Bulletin em 2017. Adiar a gratificação leva a decisões mais sábias e a menos arrependimento após a compra. E isso faz todo o sentido. Durante meus 30 dias de espera, escrevi no meu caderno: quero essa máquina para economizar tempo, ou para me sentir mais sofisticada. No 20º dia, comecei a preparar café com o velho coador, com mais calma, e percebi que o que eu realmente buscava não era um botão, mas uma manhã em que eu estivesse presente. No 30º dia, já não queria mais comprar. Em vez disso, anotei 3 coisas pelas quais eu era grata. E como mostraram Emmons e McCullough em 2003, a prática da gratidão aumenta significativamente a satisfação com a vida. Quando o coração está cheio, o carrinho de compras fica leve. Se quiser tentar hoje, crie uma lista de espera. Escreva o nome de algo que você deseja, mas que não é essencial. Coloque um lembrete para 30 dias depois. Nesse tempo, sempre que o desejo voltar, prepare um chá com calma e pergunte suavemente:
isso supre uma necessidade real ou apenas preenche um vazio emocional? Se for o vazio, preencha-o com um telefonema para alguém querido, uma caminhada depois do trabalho ou algumas linhas de gratidão antes de dormir. E se, após 30 dias, você ainda quiser o item e ele fizer sentido para o seu estilo de vida e orçamento, então ele deixa de ser um impulso e se torna um presente que você se permitiu conquistar com paciência. E a alegria, assim, se torna mais profunda e duradoura. Algumas coisas só se revelam quando temos a coragem de esperar. As flores desabrocham e caem, os desejos vêm e vão, mas a paz é o que permanece quando sabemos esperar. Hábito 3. Valorizar o tempo e as experiências mais do que as posses materiais. Na manhã de um domingo, fiquei entre duas escolhas muito simples. Clicar em comprar agora um par de fones de ouvido em promoção, ou fechar o telefone, pegar um sanduíche e sair para caminhar no parque. O vento do começo da estação era fresco como uma gota d'água tocando a pele. Decidi levar um lenço leve, sentei-me sob uma árvore que trocava de folhas, o café da manhã repousando sobre os joelhos. Nenhum objeto novo apareceu, apenas o céu se abrindo, as conversas suaves de um casal de idosos no banco ao lado e o perfume úmido da grama. Pensei no hanami, aqueles piqueniques sob as cerejeiras que os japoneses tanto apreciam. Eles não tentam levar o jardim para casa. Apenas se sentam ali, comem bento, sorriem e às vezes permanecem em silêncio juntos. Descobri que a sensação de ter o suficiente nasce desses instantes. Ainda me lembro da primeira vez que mergulhei num onsen. Deixei as roupas, os papéis sociais, o nome, e restou apenas o corpo respirando na água quente. Uma igualdade curiosa pairava ali. Todos iguais, todos apenas vivendo um pouco mais devagar. Experiências como o onsen ou o koyo, contemplar as florestas avermelhadas do outono, ensinam a mesma lição. O que vale a pena guardar não é o souvenir, mas o modo como o coração vibra diante da beleza que muda. Mono no Aware sussurra: porque tudo é passageiro, permaneça presente o bastante para perceber que você está vivo. A ciência também fala o mesmo, com palavras mais secas. Um estudo publicado na Psychological Science em 2014 mostrou que gastar com experiências, como viagens, concertos ou aulas de cerâmica, traz uma felicidade mais duradoura do que comprar objetos, pois fortalece laços sociais e o crescimento interior. E em 2018, o Journal of Social and Personal Relationships registrou que atividades compartilhadas aumentam a confiança e a intimidade emocional entre as pessoas. Não lembro todos os números. Só lembro daquela tarde em que cozinhei uma velha sopa com minha mãe. O aroma de cebolinha preenchia a cozinha e, de repente, a distância entre duas gerações pareceu desaparecer. Se quiser experimentar nesta semana, troque uma compra por uma vivência simples. Um piquenique estilo hanami com marmita feita em casa, uma caminhada para observar as folhas, uma aula experimental de modelagem em argila ou apenas preparar um chá e conversar com quem você ama. Marque um compromisso com você mesma no celular, transfira um pequeno valor da categoria compras para experiências e quando o momento chegar, guarde o telefone. Deixe as mãos livres para acolher o presente. Ao voltar, não compre nada. Apenas escreva algumas linhas sobre o que você viu, ouviu, tocou, sentiu. Costumamos pensar que a felicidade precisa de algo novo. Mas às vezes, o que precisa ser novo é apenas a forma como oferecemos o nosso tempo, aos outros e a nós mesmos, de maneira mais inteira. Hábito 4. Simplificar o seu espaço e a sua rotina.
Numa noite qualquer, fiquei parada diante da gaveta ao lado da cama. Cabos emaranhados como algas, post-its antigos, pequenos objetos sem nome. O telefone ao lado piscava notificações, como se alguém batesse a porta sem parar. E então me perguntei, se eu só pudesse guardar uma coisa agora, o que seria? Desliguei a tela, puxei a gaveta, coloquei tudo sobre a mesa e deixei apenas um pequeno canto. Nesse canto, coloquei um galho seco e uma foto da minha mãe sorrindo. O espaço, de repente, pareceu respirar. Os japoneses chamam esse vazio que fala de mar, o silêncio que dá forma ao som, o espaço que permite que a beleza seja vista. Em muitas casas, há um pequeno nicho chamado tokonoma, onde se coloca um quadro em tinta ou um arranjo de ikebana. Apenas um, para que os olhos não se dispersem e o coração tenha onde repousar. Lembro-me de um domingo de manhã, quando limpei uma prateleira de madeira e coloquei ali um livro que estava lendo. Senti o quarto desacelerar, como se alguém tivesse fechado, com delicadeza, uma porta de vento. Essa simplificação não é só estética, é um ritual. No shintoísmo, acredita-se que a desordem traz kegare, uma impureza espiritual. Por isso, os japoneses praticam o ozoji, a grande limpeza de fim de ano, como uma purificação antes de atravessar o novo limiar. Eu não tinha um ritual solene, mas naquela tarde espalhei um pouco de sal marinho em uma tigela perto da entrada. Abri as janelas para o vento passar e limpei a mesa devagar, como se penteasse o cabelo de uma velha amiga. Não precisei de muitos objetos, apenas de presença. Quando o espaço respira, a rotina também precisa respirar. Tentei aplicar o princípio do hara hashibu, comer até 80% da saciedade, ao tempo. Planejar um pouco menos, deixar vínculo livre para o imprevisto e o descanso. Esses espaços vazios, percebi, não me atrasam. Me salvam do esgotamento. Li algo parecido em alguns estudos. Ambientes desorganizados aumentam o estresse e a distração, enquanto espaços simples e claros acalmam a mente. E reservar momentos não planejados pode melhorar tanto a produtividade quanto a sensação de bem-estar. Não lembro o nome da revista, mas lembro da sensação depois de uma tarde sem compromissos. Eu estava serena o suficiente para ligar para uma amiga que não ouvia há tempos. Se quiser começar hoje à noite, escolha um pequeno canto para ser o seu tokonoma. Pode ser uma prateleira, um pedaço da cozinha ou a superfície da sua mesa. Tire tudo de cima, limpe e coloque de volta apenas um objeto significativo. Um galho, uma foto, uma xícara de chá. O resto, doe ou guarde em caixas com etiquetas. Depois, abra sua agenda no celular e apague um compromisso não essencial da próxima semana. Devolva a si mesma 20 de espaço para respirar. Quando terminar, fique parada por 1 minuto e ouça o som mais suave do cômodo. Às vezes, a paz não vem do que adicionamos, mas do espaço que deixamos. Amplo o bastante para realmente existir dentro da própria vida. Hábito 5. Planejar e comprar com intenção. Numa manhã de sábado, abri a carteira e vi um recibo amassado cair como uma folha seca. Sobre a mesa da cozinha, um pequeno caderno, um lápis recém-apontado e uma cesta de verduras ainda úmidas. Eu estava prestes a adicionar um pacote de biscoitos ao carrinho online, só para ganhar frete grátis. Mas parei. Uma pergunta suave surgiu. O que eu realmente preciso para esta semana? Puxei o caderno para perto e escrevi a primeira linha do Kakeibo, o diário financeiro japonês, criado em 1904 por Hani Motoko. O que quero melhorar hoje? Para que quero economizar?
e o que recentemente foi desnecessário. O grafite deslizava devagar e o coração acompanhava o ritmo. Comecei pelas refeições. Uma tigela de sopa de miso, um prato de legumes, uma porção de proteína, arroz branco e alguns picles. Ichiju Sansai. Simples, quente e suficiente. De repente, a lista de compras ficou nítida como um pequeno mapa. Tofu, acelga, nabo, um punhado de algas. Senti a ordem se espalhar pela cozinha. Comprar apenas o que serve às refeições planejadas, para que a geladeira se pareça com um jardim bem cuidado. Li certa vez que planejar as refeições reduz significativamente o desperdício doméstico. Não lembro o número exato, só lembro que o fundo da lixeira ficou mais limpo e minha carteira mais leve. Naquela noite, cozinhei de acordo com o plano, comi devagar e ainda sobrou comida para o dia seguinte. Uma sensação de plenitude tranquila. Planejar não me tornou rígida, deu-me uma estrutura leve. Tentei aplicar o espírito do seiketsu, o senso de ordem, ao meu hábito de comprar. Antes de sair, sempre olhar a geladeira, sempre escrever a lista e sempre comer algo leve para não comprar com os olhos famintos. Certa tarde, quase comprei uma panela nova só porque estava em promoção, mas ao abrir o Kakeibo, vi a linha Desejo anotada na semana anterior. E logo abaixo, o objetivo de poupança esperando. Passei diante da prateleira de panelas e sorri. Pesquisas sobre finanças conscientes afirmam que acompanhar os gastos e distinguir entre necessidade e vontade ajuda a reduzir o estresse financeiro. Para mim, a prova está na calma que sinto ao ver o saldo no fim do mês. E na casa que respira, livre das coisas compradas, para o caso de um dia precisar. Se quiser começar ainda hoje, lave um pote de vidro, coloque nele algumas canetas e abra uma nova página para o seu Kakeibo desta semana. Escreva as 3 perguntas que escrevi e monte um pequeno cardápio no estilo Ichiju Sansai para os próximos 3 dias. Vá ao mercado seguindo a lista, caminhe devagar entre as bancas, toque os legumes como quem toca o ritmo das estações. Ao voltar, remova um aplicativo de compras da tela principal, para que seu nome não seja chamado por impulsos passageiros. À noite, anote uma linha curta. Hoje, gastei com algo significativo, ou apenas com um sentimento momentâneo. No fim, percebi. Planejar não estreita a vida, abre espaço dentro dela. Quando sabemos para onde estamos indo, compramos menos, desperdiçamos menos e, curiosamente, vivemos mais. Em cada refeição, em cada moeda, em cada respiração. Hábito 6. Praticar o cuidado e a manutenção. No fim da tarde, deixei cair uma tigela de porcelana esmaltada em marfim. Uma rachadura fina como um fio de seda atravessou o corpo da peça. Meu primeiro instinto foi jogá-la fora, mas então lembrei do kintsugi, a arte japonesa de reparar cerâmicas quebradas com laca misturada a pó de ouro. Os japoneses não escondem as rachaduras, eles as fazem brilhar. Sentei-me à mesa, com as mãos tremendo um pouco, e imaginei as veias douradas que um dia correriam pela cozinha como 2 batimentos de coração. Um do objeto, outro meu. Percebi de repente que cuidar e conservar não é apenas prolongar a vida das coisas. É prolongar o nosso vínculo com a própria vida. Li certa vez que consertar, em vez de substituir, pode reduzir significativamente o impacto ambiental, algo entre 15% e 20%. Parece um dado frio, mas eu senti sua verdade quando costurei à mão uma camisa com a linha gasta. Cada ponto do fio seguia o ritmo da respiração, e a peça caía no chão. O mesmo acontece quando afio a faca da cozinha, todo sábado à noite. O som ritmado do aço contra a pedra, o cheiro da tábua de madeira recebendo uma fina camada de óleo.
a cozinha inteira se transforma num abrigo. Esses pequenos gestos são como um sussurro de arigato, obrigado. As coisas que nos ajudam a viver todos os dias. Os antigos tinham o Bushido, o código dos samurais, em que cuidar dos instrumentos não era detalhe, mas questão de honra e disciplina. Esse espírito vive nos shokunin, artesãos japoneses que amam o ofício como quem cumpre uma promessa: criar algo que possa ser consertado, transmitido, acompanhado por muito tempo. Olho ao redor da minha casa, a cadeira de madeira com a perna um pouco solta, a panela de ferro que precisa ser alimentada, novamente, a tesoura que pede uma gota de óleo. Quando cuidamos dos objetos, eles também cuidam de nós. Funcionam melhor, irritam menos e nos lembram de viver devagar o suficiente para ouvir o som suave de uma dobradiça recém-lubrificada. Descobri algo simples: manter é meditar. Dobrar uma camisa com atenção, limpar a mesa em círculos, lavar o bule com água morna e deixá-lo secar sobre um pano de algodão. Esses gestos repetidos trazem a mente de volta ao presente. Alguns estudos sobre atenção plena já mostraram que realizar tarefas domésticas com consciência reduz o estresse e melhora a memória. E, na minha pequena experiência, depois de 10 minutos afiando uma faca, minha mente fica mais clara, as emoções menos apressadas e o jantar mais saboroso. Se quiser começar hoje, escolha um objeto que esteja à espera. Uma caneca lascada, uma gaveta emperrada, uma camisa precisando de um botão. Sente-se, deixe o telefone de lado, abra a janela para o vento entrar e dedique 15 minutos apenas para consertar, limpar, polir ou lubrificar. Se o objeto não puder ser reparado, pratique o espírito do Kintsugi num sentido mais amplo. Reconecte um hábito interrompido. O diário de gratidão, um exercício de respiração, uma ligação para alguém querido. Quando terminar, diga baixinho obrigada ao objeto, às suas mãos e ao tempo que acabou de passar mais devagar. Há belezas que só aparecem quando temos paciência de cuidar. Os objetos se tornam mais duráveis. E o coração também, como as linhas de ouro que atravessam uma rachadura, transformando a fragilidade em uma luz suave. Hábito 7. Reavaliar e desapegar com frequência. Numa noite do começo do mês, abri o armário de madeira sob a pia. Frascos e garrafas velhas se chocaram, como sussurros cansados. Alguns vencidos, outros eu já nem lembrava quando o havia comprado. Pensei, se a vida fosse um jardim, talvez fosse hora de podar os galhos que já não dão folhas. Tirei cada item, coloquei-os no chão da cozinha, respirei fundo e murmurei uma frase simples. Obrigada por ter sido útil. Depois, separei, reciclei, doei, descartei. Fechei o armário, leve como o piscar de uma pálpebra. Os japoneses chamam isso de danshari, recusar o que não é necessário, liberar o que não se usa e se desprender do que já cumpriu seu papel. Não por rejeição, mas por carinho, por si mesmo e pelos objetos que já concluíram sua jornada. Lembrei-me do Osoji, o grande ritual de limpeza de fim de ano, quando as pessoas purificam a casa antes de atravessar um novo ciclo. E também do Misoji, o banho frio que simboliza a purificação do Kegare, a poeira fina do cansaço e dos pensamentos pesados. Eu não me banhei em água fria à meia-noite, mas coloquei uma tigela com água ao lado da janela, deixei cair alguns grãos de sal e limpei a mesa da cozinha em círculos, como quem escuta o próprio coração desacelerar. O cômodo então ganhou mais o espaço que fala. Uma prateleira vazia se tornou um pequeno tokonoma, onde até um simples galho silvestre é suficiente para descansar os olhos. Quando há menos, vemos mais. Quando o ruído diminui, escutamos o som da faca na tábua,
o vento passando pelas cortinas, o próprio respirar. Li certa vez que arrumar o ambiente reduz aqui a ansiedade e aumenta o foco, e em outro estudo que praticar o perdão e o desapego de ressentimentos antigos melhora a saúde mental. Não anotei o nome da revista na cozinha, mas meu corpo entendeu. Ao limpar um armário, também limpamos um canto da alma. O que mais custa deixar, às vezes, não está nas prateleiras, está na memória. O cartão de felicitações desbotado, o lenço de um amor que já se foi. Aprendi a me despedir deles como de uma estação passada. Obrigada por ter sido quente, bonita e por me ensinar o que eu precisava aprender. Tiro uma foto, guardo a ternura e devolvo o espaço ao presente. Desapegar não é perder, é abrir espaço para o que está pronto para chegar. Se quiser começar hoje, escolha a menor gaveta da casa. Tire tudo, toque em cada objeto e pergunte baixinho: você ainda caminha comigo? O que ficar, limpe e coloque de volta com cuidado. O que partir, doe, recicle ou se despeça com gentileza. Depois, escreva 3 linhas para si mesma. Um hábito para manter, um hábito para deixar e uma pequena ação para amanhã, talvez preparar um chá e ficar 2 minutos observando a luz mudar de cor na parede. A vida não espera que estejamos prontos. Mas cada vez que temos coragem de soltar algo, um objeto a mais, um compromisso em excesso, uma tristeza antiga, a paz encontra, silenciosamente, um lugar para se sentar ao nosso lado. Ao olhar para trás, para esses 7 hábitos silenciosos e profundos do minimalismo japonês, não vemos regras rígidas nem expectativas de sermos perfeitos. O que vemos são formas suaves de tocar a vida, como o vento que passa pelas folhas, como a luz que atravessa a cortina, leves, mas capazes de despertar algo profundo dentro da alma. Cada gesto, seja dobrar uma camisa, caminhar devagar por uma tarde ou deixar ir um objeto antigo, é um pequeno passo em direção a uma vida plena de dentro para fora, e não o contrário. Você não precisa mudar tudo. Você não precisa ser perfeita. Você não precisa viver como ninguém mais. Só precisa começar com um instante de consciência. Colocar a mão sobre um objeto e perguntar baixinho: eu ainda preciso disso? Acordar um pouco mais cedo para sentar em silêncio, antes que o dia comece. Escolher, mesmo que só uma vez, ir mais devagar, num mundo que corre depressa demais. A felicidade não é um cume a ser conquistado. É um rio calmo no qual podemos entrar a qualquer momento, desde que estejamos quietas o suficiente para perceber. E talvez sejam exatamente esses pequenos hábitos, nutridos pela presença, pela gratidão e por um amor delicado pelas coisas simples, que nos guiem a viver com mais profundidade, leveza e alegria a cada novo dia que passa. Se algo aqui te tocou, comece bem pequeno, uma gaveta, uma manhã ou apenas uma respiração. Não há pressa. A vida está sempre à sua espera, nos lugares mais silenciosos, e quando você deixa o excesso para acolher o suficiente, a paz sabe o caminho para te encontrar, leve como uma folha que cai no tempo certo.